Porque os pais acham que volta às aulas é só ir na papelaria e comprar aquele material super caro, super diversificado. Não. Volta às aulas é planejar um ambiente adequado para estudo. Então, num primeiro momento, a organização física. Segundo, começar já com o aluno a organizar o horário de estudos. Se possível, com um quadro de horários. Eu acredito que esse ano vai ser um ano de evolução. Evolução individual, evolução coletiva e, principalmente, de novos recordes quebrados. Olá pessoal, 2026, início do ano, um tema quentíssimo para ajudar você que está aí. Volta às aulas, dicas sensacionais, importantes para todo mundo voltar em alto e bom tom. E eu, Yuri Moreira, não estou sozinho para tratar desse assunto, trouxe ela, Jane, que já viu algumas voltas às aulas, né, Jane? Algumas, muitas. Tudo bom, pessoal? E Vitor, que eu conheço as voltas às aulas dele desde a época que a gente estudava junto, quando a gente tinha 10 anos de idade. Né? É verdade. Muito tempo essa amizade aí. Como é que tá, pessoal? Tudo bem? Jane, a gente sabe que começar bem, qualquer atividade na vida do ser humano é muito importante. E às vezes o pessoal deixa para começar as aulas no ritmo acelerado depois do carnaval, aquela coisa de brasileiro, né? Que fala que o ano só começa depois do carnaval. Mas quanto mais cedo, mais rápido a gente começar em alto ritmo, é melhor, concorda? Eu quero fazer um adendo aqui primeiro, porque os pais acham que volta às aulas é só ir na papelaria e comprar aquele material super caro, super diversificado. Não. Volta às aulas é planejar um ambiente adequado para estudo, com uma escrivaninha legal, cadeira na altura, cadeira que não tenha mobilidade. Então, os pais precisam se organizar com antecedência e não somente pensar no material. Sem dúvida, a volta às aulas começa muito antes do primeiro dia de aula. E vamos pensar aqui de uma forma prática e objetiva. Antecede uma semana, 10 dias ali em relação às voltas às aulas. O que eu devo começar fazendo nesse momento? Primeiro, organizar muito bem o ambiente, despoluir esse ambiente, que não tenha computador próximo, principalmente para as crianças menores, ou se for computador, que esse computador seja bem organizado, com fone de ouvido, com uma excelente internet, me ajuda aí no que eu esquecer, com tela sempre aberta para que a gente, professor, possa visualizar a carinha do aluno ali, sem muitos apelos de televisão, de jogos. Quanto mais nós despoluirmos esse ambiente estudantil, melhor será o resultado. Então, num primeiro momento, a organização física. Segundo, começar já com o aluno a organizar o horário de estudos. Se possível, com um quadro de horários. Lá em casa eu fazia esse quadro numa cartolina, separava lá as partes do dia e a gente colocava post-it, dia a dia. Hoje tem exercício de português, página tal. Amanhã tem que fazer o exercício de geografia. Então, assim, ensinar o filho também a organizar esse horário para a gente criar essa autonomia e maturidade neles. É muito bom. E, Vitor, a gente sabe que às vezes as pessoas que olham de fora acreditam que para poder passar numa prova como Colégio Militar, ou como Cefet, como Coltec, basta matricular num bom curso igual Fora da Curva. Mas existe hábitos básicos que são importantes, né? A Jane acabou de falar em algo aí que para mim é sensacional. Esse desmame dessa rotina das férias. Largar as telas do videogame, que eu sei que teve excesso nessas férias, eu conheço vocês. O horário para acordar, todo mundo acordando tarde, dormindo tarde. Esse desmame é muito importante antes da volta às aulas, né? É essencial e fundamental, porque o aluno, para desempenhar o seu nível de excelência, ter o seu aproveitamento máximo mental, comportamental, a plena desenvoltura, obviamente ele passa ali, está muito tempo parado, é como se fosse um atleta que está parado mesmo. Nessa pausa das férias, voltam alguns hábitos ruins, por exemplo, dormir tarde, acordar cedo, que é fundamental para o aluno ter um rendimento no dia seguinte.
seja o aluno que vai estudar, fazer o curso na parte da manhã, na parte da tarde, na parte da noite. A questão do horário é fundamental. Eles não estão mais com rotina de estudos. Eles estão parados nesse sentido. E tem aquela questão também de você provar aí um pouquinho das férias, que é maravilhoso. Então, assim, existe uma inércia, uma tendência de movimento, uma tendência natural do que você está vivenciando. Então, os meninos, jovem, adolescente, criança, eles estão vivenciando um ambiente de recreação. Então, pivotar essa mentalidade para uma mentalidade de mais responsabilidade, de uma rotina mais comprometida com o estudo, de obrigações e não de diversões, é um movimento muito brusco. Então, quanto antes os pais se atentarem dessa necessidade de já começar essa mudança de rota, melhor. Porque quanto mais rápido o aluno tiver essa maturidade, essa independência, essa autonomia de escolha e de organização e rotina, sem necessidade de ter um adulto ali o tempo inteiro cobrando e pontuando as necessidades, os horários, quanto mais o aluno faz isso de forma natural, melhor para o seu desempenho. Não, e é legal que você tocou numa palavra aí que muitas vezes as pessoas podem achar que é algo antagônico, né? Autonomia, disciplina e organização. Liberdade, disciplina e organização. Mas não é bem assim, né? Pelo contrário. A gente pode até citar o podcast que está aqui no canal, inclusive, pessoal, da aluna Giovana. A Giovana fala muito disso. E eu percebo isso também em muitos alunos. Às vezes o aluno é consciente, ele quer mudar de atitude, ele quer estudar mais, porém os seus maus hábitos, seus maus costumes, a sua falta de disciplina, organização e metodologia o impede de estudar o tanto que ele gostaria. Ele não consegue simplesmente. Então ele está acostumado com uma rotina muito solta, né? Muito indisciplinada, com muito lazer e pouca obrigação. Então quando ele decide falar, eu vou estudar hoje 3, 4 horas, ele não consegue. O seu cérebro meio que faz um processo de sabotagem ali, ele fica irritado, ele fica nervoso, ele fica estressado, ele não consegue ter uma concentração que lhe permita um estudo com tamanha duração. Quando você é disciplinado, quando você é organizado, você já consegue domar a sua mentalidade. Sua mentalidade está focada naquilo. Os distratores que os meninos têm em abundância hoje, principalmente com a questão da internet, dos canais aí de redes sociais, a própria brincadeira que está num momento de abundância de lazer, agora momento de férias, são distratores, são concorrentes do estudo. Então, a partir do momento que o aluno tem a disciplina, porque o foco dele está totalmente ali no estudo, nas suas obrigações, ele não tem esse sofrimento, essa concorrência, mas ele consegue estudar sem nenhum problema. Não, e é legal a gente pensar que não é algo que acontece necessariamente da noite para o dia, né? De jeito nenhum. Por isso esse conselho é muito importante, né, Jenny? Comecem com esses hábitos bons logo no início. Quanto mais rápido ocorrer a virada de chave, melhor. Mas não é na força bruta, não é de uma hora para outra, né? Eu vou repetir aquilo que eu já disse, nós vivemos uma sociedade capitalista, então volta às aulas é simplesmente adquirir materiais. Os pais precisam organizar fisicamente e mentalmente para que a criança, para que o adolescente consiga criar o hábito de estudar e não simplesmente de fazer o dever de casa, porque tem uma diferença muito grande entre simplesmente cumprir a tabela do dever de casa mal e mal ou se aplicar aos estudos. Nós temos alunos que estarão conosco durante esse ano que já estão estudando, que já estão preparando com antecedência a matéria. O ideal seria isso, que o aluno não esperasse o professor, que ele se antecipasse, para que quando o professor chegar em sala, ele já tenha um bom domínio e ao invés de somente aprender o básico, ele vai poder questionar até de uma maneira mais profunda. Nós sabemos que isso é muito difícil, mas se os pais conseguirem organizar para que além do dever tenha um tempo de estudo diário, isso vai ser fantástico. Lembrando, só um minutinho, lembrando que estudar
num momento do estudo é cansativo, é chato, é dolorido, mas lá na frente a gente vai vislumbrar um futuro perfeito. Não, e interessante também que tudo que dói normalmente quando é novo, né, Jane? Porque o corpo humano ele é muito resistente e muito adaptável. Da mesma forma que hoje os meninos são adaptados com uma rotina de férias, como o Vitor falou, de lazer em excesso, ótimo, isso é importante. Descansar é essencial. Só que eles não podem ficar nesse ritmo para sempre. De jeito nenhum. A gente tem um ano difícil pela frente. Um ano concorrido, né, Vitor? Um ano de desafios, um ano de muitas mudanças positivas. E essas mudanças vêm a partir desse momento que se toma a decisão de realmente buscar algo melhor para a vida dos filhos, que é um concurso desse nível. Estar engajado e consciente que, na verdade, a gente está participando de um processo seletivo, de um concurso público, é fundamental. Porque um concurso público não adianta você, eu já falei isso várias vezes, tirar boas notas, tirar notas elevadas. Você tem que tirar as melhores notas dentro do número de vagas que estão sendo disponibilizadas. Então esse é um desafio muito maior do que simplesmente tirar uma boa nota. Então o desafio é você ser melhor do que o seu colega que está ali ao seu lado dentro de uma sala de aula. Então, se você se organiza e já sai à frente desse seu colega, a Jane deu uma dica fenomenal aqui, fantástica. Os alunos que têm acesso aos conteúdos de forma antecipada, prévia, antes de chegar à sala de aula, eles saem muito na frente. Eles já sabem o que vai ser abordado, não tem surpresa nenhuma. Ele sai daquela posição extremamente passiva de só receber as coisas e ele já chega, muitas vezes, né, Jane, com questionamentos extremamente aprofundados em relação à matéria. Ele já sabe ali, provavelmente, seu ponto fraco, o que é o seu calcanhar de Aquiles ali, qual é a sua dificuldade. E quando, inclusive, você estiver explicando o conteúdo, ele vai acrescentar bastante dentro de sala de aula. Então, assim, são detalhes que se os pais desse momento já se organizam, já começam a colocar uma rotina de leitura que é fantástico, é um exercício maravilhoso para um cérebro que agora será extremamente estimulado, ele já está voltando a trabalhar. Então, assim, é tomar cuidado com essas coisas. A leitura, eu acho que é uma transição maravilhosa, não tem outra transição melhor do que ela para o aluno que está extremamente parado, que está ali com o seu foco, a sua disciplina totalmente voltada para a disciplina do lazer, para o foco do lazer, para as diversões. A leitura é uma transição muito suave. É uma transição muito natural, ela é prazerosa e, ao mesmo tempo, trabalha essa parte intelectual do aluno. Então, assim, comecem a colocar já na rotina deles esses hábitos que vai ser, assim, fundamental para um bom desempenho durante o ano. Não, inclusive, Jane, se o pessoal quiser, eu posso pedir para eles comentarem aqui que você envia a lista para eles? Lógico! E a gente tem 3 listas prontas, né? Para cada uma das séries. Nós temos a lista dos livros, nós temos a lista dos filmes e nós temos listas de jogos. Aliás, o Vitor fez um comentário aqui que eu quero repetir. Os pais acham que estudar é somente aqueles 200 dias exigidos pelo Ministério da Educação. Na verdade, estudar é algo que se perpetua. Ontem eu escutei um casal, numa reunião que nós fizemos, um casal dizendo assim: nós, profissionais, nós pais, somos profissionais e precisamos estudar todos os dias. Mas como fazer com o nosso filho? Ou seja, os pais têm o hábito do estudo constante, mas não transmitiram aquilo para o filho. Isso precisa ser transmitido. Quer seja numa leitura diária, nem que sejam os 20 minutos antes de dormir, mas tem que haver uma rotina. Tem que estudar, sim, e, se possível, antecipar a matéria. Mas, se fizer o dever de casa e aprofundar um pouquinho ali, já está muito bom. Já vai ser o melhor aluno da sala, com certeza. Porque o nível dos nossos alunos é o nível de pessoas passivas. Elas simplesmente recebem a educação e guardam aquilo. Ficam na inércia, na falta de movimento, exatamente para não buscar trabalho. E esse trabalho vem também por parte dos pais, que preferem se omitir,
da presença, da cobrança, do dia a dia ali de estudar, para evitarem o trabalho. A escola brasileira, eu tenho uma concepção que eu já falei várias vezes, que ela é toda pensada para esse tipo de aluno, para esse estudante passivo, para essas famílias passivas, que tudo tá bom, que não querem os melhores para os filhos, diferente do colégio militar, né? Nossa. Diferente dos institutos federais, que querem realmente alta performance, querem os alunos na plenitude das virtudes deles, querem eles desenvolvidos. E aí a família precisa sair do lugar também, precisa se movimentar. Então é algo interessante que a gente vê claramente que as famílias que já buscam a gente com o intuito de a melhoria na vida dos filhos, elas já têm esse perfil, né, Jane? Muitas vezes falta uma direção, falta um detalhe e a gente ajusta a rota ali numa conversa individual ou através do próprio podcast também, a gente das reuniões de Sim, pais. pode nos procurar, né? Pessoal, sim, vocês têm liberdade para procurar a gente sempre, pessoal, inclusive até quem não está matriculado conosco, vocês podem interagir em todas as nossas mídias que a gente vai ajudar vocês, porque faz parte da nossa missão. A gente já viu isso acontecer tanto, né, Jane? No seu caso, então, são 40 anos, 46 anos já dando aula. E quantos só de colégio militar? Só de colégio militar, 24 anos. Eu estou entrando no meu 24º ano. 24º, já especializado em colégio militar, em concursos, né? É até triste, né, quando a gente olha como que a educação está lá fora, né? Quando a gente compara com o que a gente faz aqui. Ô Yuri, eu tenho uma concepção de que a nossa educação ela é reflexo dos nossos mandatários. Quanto menos o ser humano, o empregado, pensar, quanto menos o empregado tiver capacidade de questionar e se impor, tanto melhor. Ao longo desses 46 anos, eu vi a educação, principalmente na língua portuguesa, se deteriorar. Nós deixamos de aprender gramática, que trabalha muito com o intelecto, com a mecanização não, com a estruturação do pensamento de uma forma muito racional, muito direta, muito racional, para simplesmente repetição de frases, de situações. Não se trabalha mais na sua profundidade. Por quê? Eu quero dar um exemplo bem rápido. Quando, em 1990 e poucos, a lei de aposentadoria no Brasil dizia o seguinte: mulheres, 55 anos de trabalho ou... 55 anos de idade ou 30 de trabalho, o 55 é por minha conta, mas deve ser um pouquinho mais, tá? Elas poderão se aposentar. Os homens com um acréscimo aí pequeno de datas, de idade. Veio uma lei e disse que você podia aposentar com... Vou colocar os 58 aqui de novo, mas eu sei que não é essa idade. 58 e 30 anos de serviço. A simples troca de uma preposição mudou totalmente o quadro do operário, que não soube questionar na época. Por quê? Por falta desse conhecimento, desse empirismo aí. Então, nós temos um grupo de mentes pensantes que fazem as leis, que modificam e tudo mais, sem nenhuma apresentação partidária da minha parte, mas dizendo que os grandes lideram, e lideram principalmente na educação. Por isso, os pais têm que estar muito atentos. Que tipo de filho eles querem para o mundo? Que tipo de adulto eles querem que esteja inserido no mundo? Uma pessoa passiva, uma pessoa calada, uma pessoa que não interpreta ou uma pessoa eficiente? Inclusive, a gente sabe, né, Vitor, que a gente vê umas barbaridades aí em relação à educação de forma geral. Você teve aquele caso lá que uns colegas de profissão, que não trabalham com a gente, viu, pessoal, só para deixar claro, falaram que a gente tem que valorizar o aluno quando ele erra uma conta, uma coisa assim que eu achei abissal, ainda mais considerando que a gente está falando da matemática. E assim, é algo que está sendo cada vez mais forte, essa linha de pensamento, essa linha de valorização, de alguma forma ali, buscar um acerto onde, na verdade, existe um erro. Eu sou muito chato com isso, admito, é uma questão minha, pessoal, de ponto de vista. Enfim, quem pensa diferente, paciência, mas eu trabalho numa ciência exata.
E eu exijo que a ciência seja exata. E um erro pequeno, eu costumo dizer que pequeno e grande é um negócio muito relativo, entendeu? Então, assim, o que é algo pequeno? O que é pouco? O que é muito? O que é grande? Não sei. Depende do referencial que a gente está. Mas, para mim, na matemática, erro é erro. E não tem conversa. Ah, mas eu errei uma conta. Você errou. Ah, mas estava distraído. Fica esperto. Eu errei uma vírgula. É seríssimo uma vírgula. Errar uma vírgula é 10 vezes mais ou 10 vezes menos. Isso é muita coisa. E nessa discussão ainda foi engraçado, porque eu cheguei a dar um exemplo de dosagem de remédio. Um exemplo, enfim, uma anestesia, qualquer dosagem de um remédio. Uma anestesia que você tiver que fazer um procedimento cirúrgico. Imagina 10 vezes mais anestesia? Ou 10 vezes menos? Por um lado você morre, por outro você morre de dor, né? Não sei. Mas obviamente que na matemática, na vida real, você não pode errar uma vírgula, em hipótese alguma. As consequências disso são catastróficas. Uhum. E, enfim, existe uma tendência aí que a gente está acompanhando nas escolas de realmente facilitar a vida de um aluno a qualquer custo. Exatamente. Eles serão aprovados independente do que eles façam. O que acontece em larga escala são pessoas frágeis, enfraquecidas emocionalmente, despreparadas completamente para enfrentar um mundo que é, sim, capitalista e está posto. Isso não é da minha vontade ou da minha escolha, é o que está posto e a realidade é essa. Então não adianta querer dourar a pílula. A verdade é que a gente vive num mundo de competição e que erros não são tolerados. A sociedade gira em torno disso, os melhores são selecionados. Eu, como professor, como educador, tenho o erro, inclusive, como ferramenta de diagnóstico. Eu tenho que passar esse diagnóstico para o aluno, é minha obrigação, e eu vou fazê-lo. Se o aluno estiver errado, eu vou falar com ele que ele está errado, eu não serei omisso. Está errado, está errado. Então, assim, existem as avaliações, obviamente você pode avaliar de várias formas. Agora, se errou conta numa prova de matemática, é zero naquela questão e não tem conversa. Da próxima vez, o aluno que tenha mais atenção ao realizar os cálculos. Ele não pode errar conta. É minha obrigação. E da mesma forma que é a minha obrigação subir cada vez mais o nível das avaliações e das cobranças para que o aluno possa sim ser induzido à evolução, para que o aluno possa sim ser induzido à melhora. Porque uma estagnação, onde todo mundo tira notas elevadíssimas, é uma estagnação irreal. Aquela nota não representa, obviamente ninguém está pronto, ninguém... Claro que existe um erro aí, você pode explorar esse erro do aluno e ele tem que se confrontar com essa realidade de cometer equívocos, de cometer erros e ter que correr atrás da sua melhora, de aprimorar o seu conhecimento, de evoluir. E é através do erro que a gente consegue esse efeito de crescimento, de escada, de erguimento, de evolução. Então, assim, foi uma discussão que a gente teve lá, o pessoal falou, não, mas você não sabe como é que foi o dia do aluno, ele errou uma conta, acertou o raciocínio. Se ele acertou um raciocínio, parabéns, parte da questão ele compreendeu, muito legal, mas infelizmente a questão exige uma cadeia de pensamentos. Não era descreva seu raciocínio. Você tinha que fazer os cálculos e chegar numa resposta. Se ele não conseguiu fazer a questão, mas acertou parte da questão. Eu falei, não, quero o resultado. Ninguém compra um serviço e quer levar metade do serviço. Você contrata uma construtora para fazer metade da sua casa, só subir as paredes e não pinta. E pior, se errar a conta, a parede cai. Tem isso, cai tudo. Em Belo Horizonte, onde a gente está sediado, um viaduto caiu e tiveram consequências gravíssimas. Exatamente. Então, assim, não pode errar conta, gente. Erro de conta é consequência gravíssima, uma vírgula, é uma consequência, assim, terrível. Não dá. Se a questão pede, você tem que responder. E sabe o que eu acho que é a maior falcatrua desse sistema escolar que não usa o erro como diagnóstico, mas valoriza o erro? Você amputa a capacidade de desenvolvimento dos meninos. Eles não conseguem evoluir, porque eles acham que está tudo ótimo. E eu vou te falar, eu acho que o professor que faz isso, e eu estou falando isso seus colegas, tá? São covardes. Porque eles têm medo que alguém também aponte os erros deles. São incompetentes.
A partir do momento que a gente, como gestor, como professor, a gente aponta o erro de alguém, a gente coloca-se numa posição de fragilidade. Podem apontar os nossos erros também. Só que a única forma de ensinar com comprometimento, com eficácia, é com coragem. E a maioria que a gente vê por aí não tem essa coragem de fazer o que é certo. Na verdade, assim, é a forma como a sociedade enxerga o erro. Assim, alunos já apontaram equívocos meus em sala de aula e, assim, não tem problema nenhum, as pessoas vão errar. Agora, existe uma cobrança, seja da família, seja da sociedade, para que os meninos tirem 90, 100, 90, 100, 90, 100, mas beleza. Isso é um teatro. É um teatro, adianta você ter um 90, 100, se eu pegar uma prova de verdade e aplicar para o seu filho e ele não conseguir esse desempenho? Não era muito melhor se ele tivesse com uma nota 70, 75, 80, porém que ele tivesse sendo cobrado uma rotina mais intensa de estudos? Porque o que o 90, 100 ele faz muitas vezes? Se eu estou perfeito, eu estou muito bom, eu sou demais, acomoda. O que te faz correr atrás e o que desenvolve essa personalidade mais aguerrida é a dificuldade. Então, assim, o erro, na verdade, o pessoal quer jogar para debaixo do tapete, quer esconder a prova com nota ruim, o que o aluno faz? Quem nunca, né? Jogou lá no fundo da mochila, fundo de mochila de aluno, eu falo que é um terror. Que é um negócio ali. A sua, né? Nossa senhora, na época eu era aluno, eu confesso. E o medo de chegar em casa e mostrar pro seu Geraldo. O pai dele era bravo, já. Sou Geraldo? Era, não, é bravo. Sou Geraldo, um abraço, pai. Mas, enfim, quando na verdade... Esse é o pote de ouro do aluno. É ali que mora a evolução. Então, se as pessoas enxergassem esses equívocos, esses erros como possibilidade diagnóstica para você evoluir, acabou o problema. Não é esse pensamento de que tá mostrando meu erro, não sei o quê, tá falando que eu estou errado. Não é por aí. Todo mundo precisa evoluir. Ou será que alguém está imaginando que é perfeito nesse mundo? Não é. Sabe? Inclusive, alguns erros que o pessoal ainda fala assim, mas eu errei, é um erro bobo. Olha, Yuri, pode ser a joia mais preciosa que existe, mas se você pegar um paninho ali, você dá aquela lustrada, vai trazer um brilho mais intenso, você vai conseguir brilhar mais. Uma fruta que se você estiver em casa, aí pega uma maçã, uma laranja, passa na roupa, você vai ver, ela vai dar um brilho, ela tem uma cera natural, dá um brilho mais intenso, fica uma fruta mais bonita. E até mais saborosa pelo que o visual já te proporciona. É isso. E é missão do professor. Obviamente, o professor fica, de certa forma, refém de um sistema. E aí eu quero também, até me estendendo um pouco na minha fala, jogar um pouquinho para os pais. Porque os filhos estão extremamente mimados. Não pode falar nada com os jovens, as crianças de hoje, que pai e mãe já vira, né, arrepia todo, fica nervoso, aquela coisa toda, e existe o famigerado grupo de WhatsApp dos pais. Nossa. Professor hoje não pode chamar atenção, não pode passar um para casa mais elaborado, não pode passar uma prova mais elaborada, muito menos trabalhos mais elaborados. Que as famílias já se organizam e vão até a escola, um grupo fortemente armado contra o professor é louco, o professor é isso, o professor é aquilo. Então, assim, no fundo, existe aí uma clientela, a escola cede, porque também essa questão dos grandes grupos que estão comprando as escolas, e aí estabelece-se aquela relação de cliente e prestador de serviço. Se você quer creche e boas notas, você terá um lugar de fantasias para o seu filho frequentar enquanto as famílias trabalham e estão fora, e as boas notas fiquem tranquilos que elas virão. A escola é esse modelo. Ela treina os alunos, mas ela mesma se autoavalia. Então a gente tem que tomar um cuidado severo com isso. Deixa eu dar um toque, eu fico louca quando esse assunto vai para esse lado. Sem dúvida, os alunos estão muito mimizentos. A culpa é sempre do professor. E assim, eu tenho visto o horror, o absurdo de os pais interferirem até no local em que o aluno assenta na sala de aula. Sabe? Eles estão querendo mandar exatamente por causa desse sistema educacional que a gente está vivendo. Frouxo. Que é de um entreguismo muito grande, de troca de serviço e pronto, acabou.
Então, nós temos que pensar também, quando nós voltarmos com os nossos filhos à escola, nós temos que pensar que o professor tem que ter autonomia e autoridade. Não é o pai que vai entrar na sala e vai definir o conteúdo, a nota, não sei mais o quê. Nós temos que criar nossos filhos autônomos, responsáveis e, principalmente, pessoas obedientes ao sistema, mas capazes de questionar. Enquanto o pai e a mãe estiver ali fazendo tudo, nós vamos ter robozinhos. Isso é importante, que sempre tem uma desculpa para o aluno que não tem bom desempenho. Sempre tem um culpado. Então, às vezes é o lugar que ele senta, às vezes é o dia, às vezes é a temperatura também, né? Uhum. Um ar-condicionado, mas... enfim, tudo. É um colega. Agora, se já o problema do aluno já foi o lugar onde ele senta, mudou, não resolveu. Ah, é o caderno, mudou, não resolveu. Ah, é o professor, muda, não resolve. A temperatura, muda, não resolve. Quando começa... Pais, mães, fiquem espertos. Quando começa a aparecer um monte de problema que atrapalha o seu filho e ele ainda assim não consegue, olha que o problema está nele. Né? Olha que o problema está no comportamento. Olha que o problema está nos hábitos. Olha que o problema está no comprometimento. Ou até mesmo na rotina da família que não acompanha. Com certeza. E que às vezes não é exemplo. E não compra realmente o processo do aluno. Ontem mesmo na reunião eu estava explicando isso. Se você não passa a mensagem para o seu filho que o estudo é prioridade, se o horário de estudo é um horário que não é fixo, que ele é muito negociável, tem um compromisso hoje, tem um aniversário, vamos estudar à noite? Mas tem um outro compromisso, não sei que hora, vamos estudar tal horário? E esse horário de estudo, ele que é o flexível, ele que é o horário móvel, qual que é a mensagem que a gente passa? Não, o estudo a gente pode realocar. Agora, se a própria família entra com a negativa e vem com o discurso de não, hoje nós vamos abrir mão desse compromisso, porque esse horário é de estudo. O próprio aluno já internaliza que o estudo é a prioridade, e não só a prioridade, como ele é inegociável. Uhum. E aí já acaba com o problema dos questionamentos. Excelente abordagem. Porque o exemplo vem do próprio adulto, que abre mão dos seus compromissos para priorizar o estudo do filho. Então, assim, muitas coisas também, alguns males aí, são criados de uma forma, gente, e aí eu entendo, tá? Que muitas vezes a gente não para pensar nessas coisas, e por isso que a gente alerta aqui, muitas vezes isso é criado de uma forma que a gente nem percebeu. Só que quando assusta, já está um monstrinho ali, ó. Os hábitos já estão lá contaminando um pouquinho a mente dos meninos. Então vamos tomar cuidado até nesses detalhes, para a gente passar a mensagem que a gente quer que nossos filhos reproduzam. Muito bom. Pessoal, eu tenho certeza que você conhece alguém que precisa escutar isso que a gente falou aqui. Como a Jane disse, quando vai para esse lado a gente empolga, porque realmente é a nossa filosofia, é o que a gente acredita, né, Jane? E eu sei que isso mexe com quem realmente quer o melhor para o filho, para a filha, que é um futuro de excelência. Não isso que a gente está vivendo, esse entreguismo, esse mimimi, essas coisas triviais da vida que só tomam um tempo da gente. Então vou pedir um favor para vocês. Compartilhe esse conteúdo com quem você sabe que precisa, com quem você sabe que está alinhado com essa fonte de pensamento, que vai ser importante para essa pessoa, eu tenho certeza que vai fazer total diferença. Compartilha. Curte aí, que é bom para a gente também, e além de tudo motiva a gente a estar aqui reservando esse tempo para levar esse conteúdo para vocês. Tá joia, pessoal? Vamos voltar aqui, vamos concatenar as ideias. Me chamou muita atenção que quando a gente está falando de volta às aulas, vocês usaram diversas vezes a palavra rotina. O acerto da rotina. E é importante que a família entre nesse momento com antecipação, organizando a rotina do aluno, né, Jane? Então, a gente já falou aqui sobre horário para dormir, horário para acordar, lugar para estudar, organização desse lugar para estudo, o desmame das telas, Sim. do videogame, das brincadeiras em excesso, tudo isso que vai envolver o ambiente do aluno. Hoje em dia se fala muito no mercado de trabalho sobre ambiência, né? A gente quer estar num ambiente que joga a gente para frente, num ambiente que desenvolve a gente. Agora, é engraçado porque pouco se fala da ambiência dos estudos, né? Quando você fala isso, você usou a palavra rotina. Eu quero trocar a palavra rotina num determinado momento por obediência.
Uma pessoa que é obediente a todos esses rituais, ela com certeza tem segurança, previsibilidade e principalmente maturidade e autoconfiança. Então, quando a família cria essa rotina, e essa rotina, como o Vitor usou a palavra, é inegociável, está criando no filho todas essas boas atitudes que são específicas ou deveriam acontecer para todos os adultos. Essa questão que o Yuri traz aqui do ambiente favorável ao estudo propício, que traz ali um empurrão, né? Uma energia inicial que te motiva a estudar, eu acho que isso é fantástico. E é uma filosofia muito forte dentro do Fora da Curva. A gente está falando aqui, enfim, na nossa última fala, a gente até se estendeu aqui, porque, igual a Jane falou, um assunto que a gente é muito firme, não sei o que e tal. A princípio, pode até achar que é uma rotina desgastante, mas se você olhar com os nossos alunos, muitos, inclusive, pedem os pais para voltar ao cursinho, agora nas férias, rever a gente, não sei o quê. Existe, sim, um carinho muito grande dos alunos conosco e da nossa parte com os alunos, naturalmente, porque sentimento é aquela coisa, eu falo assim, por definição, é algo que você sente. E algo que você sente não necessariamente precisa de palavras, você sente que a pessoa gosta de você ou não. Então, assim, esse ambiente não pode ser perdido e ele é fundamental. É uma condição, assim, que é necessária para que as coisas aconteçam. O bom ambiente no momento de estudo. Então, assim, um ambiente divertido, um ambiente que não seja pesado, um ambiente alegre, de diversão, de sorriso, de alegria, de motivação, empolgação, energia é fundamental. Você, como liderança dentro desse processo, professor, pai, mãe, você não pode estar lá cansado, aquela coisa. Óbvio, cansa, gente, eu sei e tal. Mas, olha, perto dos meninos é jogar para cima. Vamos lá, acredita em você. Você tem que ser positivo, você tem que ser empolgado. Você tem que estar motivado para você motivar os outros. Porque se você já é o exausto, porque se você já é o exausto, se você já está ali, sabe, guarda baixa, você não vai conseguir motivar ninguém. E a gente, nesse papel, a gente é líder. Temos que ter essa energia, esse fogo, essa chama para contagiar os meninos. Então, essa questão do ambiente é fundamental. Dentro de casa, o ambiente propício ao estudo e não com os elementos sabotadores, a gente falou, principalmente para quem está online. Você não ter uma câmera adequada, uma internet de qualidade, fone, seu ambiente é poluído, é bagunçado, é caótico, aí não dá. Ô Vitor, deixa eu aproveitar essa deixa aqui. Com relação à ambiência, o momento em que o filho está estudando e o pai está na frente da televisão assistindo ao jogo, o filho não está estudando, tadinho. Ele está acendendo uma vela para Deus e outra para o diabo. Então, nós temos pais também que prezar para que esse ambiente seja de estudo. Lá em casa, na hora de estudar, sentava todo mundo na mesa, tínhamos o horário fixo todos os dias, cada um com seu material e eu com o meu também. Lógico que eu, às vezes, tinha que abrir mão do meu para poder estar ajudando lá, ou um dos filhos mais velhos ajudando o mais novo. Mas a casa se fazia toda. Então, é fundamental também que nessa volta às aulas, os pais questionem os antigos hábitos deles. Porque bota o filho para estudar no quarto, tranca a porta, deixa o filho lá sozinho, isso é horrível de acontecer Com também, certeza. né? E vai estar lá na televisão, vai estar lá no jogo dele, achando... E o filho vai sentir que estudar é ruim. Porque o pai e a mãe estão lá numa outra atividade lúdica, numa coisa gostosa. Exatamente. Você comentou sobre essa rotina consumista que todo mundo acha que volta às aulas é ir lá na papelaria e comprar material escolar bonitão. E fala, puxa, olha como eu amo o meu filho. Eu comprei as canetinhas coloridas. Sabe aquele fichário que eu não pude ter quando eu era criança, quando eu era jovem? Comprei para minha filha. Ela está muito feliz, eu amo ela muito e ela sabe que eu a amo. Só que o que demonstra amor de verdade, sentimento, como você mesmo falou, e eles sentem isso, é quando os pais se comprometem. Quando eles veem que a cobrança existe por preocupação.
só cobra quem quer ver desenvolvimento. Só fica em cima, ajustando a rotina com antecedência, quem realmente está preocupado com o desenvolvimento do filho. Quem é desleixado, quem não está nem aí, quem só quer comprar canetinha não ama, tá, gente? É mentira, você está se enganando, você está enganando seu filho. Porque isso é fácil. Nossa, mas para mim não, eu ganho pouco, eu gastei muito lá na papelaria. É fácil. Hoje em dia, com a rotina que a gente tem, todo mundo trabalha, todo mundo tem diversas obrigações. Você parar e dedicar um tempo para o seu filho com exclusividade E é esse tempo dificílimo. tem que ser de qualidade. Sim. Tem que ser ali 100% filho. Não é um olho no filho e outro olho no celular, não, né? Isso custa muito mais do que dinheiro hoje em dia. E os meninos percebem Sim. qual filho não quer estar junto do pai e da mãe. A gente vê, é muito interessante, né, Vitor? Eu acho que, inclusive, isso é um motivo que os meninos desenvolvem esse sentimento tão forte por a gente, mesmo com essa rotina intensa, porque eles veem todo santo dia que a gente está do lado deles, está buscando o melhor, não só os meninos, as famílias também, né? É muito comum também os pais, as mães. Final de ano é uma maravilha, viu, pessoal? Vocês já podem entrar na lista, a gente recebe muito presente, muito Sim. chocolate, muita coisa boa. Vocês podem mandar também, tá? Lasanha, tem uma pessoa que está me devendo uma lasanha, que ela sabe quem é. Queremos a lasanha. E isso eu acho que tem a ver justamente porque a gente está envolvido no processo, a gente dedica o nosso tempo. Quantas vezes, né, Vitor? A gente não chega no cursinho às 7, 6 da manhã, sai às 23 da noite, porque a gente está trabalhando ali firme junto com o pessoal para poder alcançar esse resultado. Não é à toa que ninguém faz o que a gente faz também, ninguém aprova tanto assim no Brasil. Tem uma coisa que não pode ser mecânico. Esse sentimento envolvido, esse envolvimento, eu acho que é a palavra certa, isso não é mecânico. Isso é processo seletivo, isso é seleção. Você não pode colocar para liderar um processo como esse alguém que não tem envolvimento, alguém que não gosta dos meninos, alguém que não faça aquilo ali, que coloca o coração naquele negócio ali. Porque assim, tem que ter envolvimento, não adianta. Se você não ficar de forma natural ali, conversando com uma criança, escutando uma criança, um jovem, batendo um papo com eles, não porque você está cumprindo alguma carga horária por obrigação, mas pelo simples fato de que é legal estar ali com eles, porque eles são legais, não vai rolar, não vai rolar. Quem não tem essa aptidão, quem não tem esse dom, não vai caçar outra coisa para fazer. Não esteja ali atrapalhando o processo. Eu acho que isso é fundamental, eu acredito muito nisso. E igual você fala, que simplesmente, e é muito comum isso na sociedade hoje, porque é uma sociedade de consumismo muito forte. E o pessoal quer demonstrar isso com coisas caras. Com material. Com material bonito. Que muitas vezes, em termos de praticidade, e agora eu vou falar aí dentro de sala de aula, é algo que atrapalha imensamente, senhores pais e mães, vocês que gostam de entregar para o seu filho a Disneylândia ambulante em forma de material, isso atrapalha absurdamente aqueles estojões brilhantes que tem várias camadas, 1000 canetas, 1000 cores, borrachas com sabor, com cheiro, com... Não dá, aquilo me irrita profundamente. Eu, assim, proíbo. Eu preciso que ele escreva. É um lápis, uma bolsinha sem cores. A gente está falando, às vezes, de criança de 8, 7, 9, 10, 11, 12 anos. Os apelos são tantos, São né? lúdicos, assim, extremamente. Eles amam desenhar e se fornece, entendeu? Quase que uma marcenaria para uma criança ali. Assim, não tem como, é uma concorrência direta com a aula. Então, assim, eu entendo esse amor e essa vontade de proporcionar, às vezes, algo que a gente não teve na infância, mas o aluno, aquilo ali é uma Disneylândia para ele, sabe? A mesma coisa para os jovens, por exemplo, do celular, que eu acho que conversa aí na mesma proporção se a gente fizer uma ligação entre as idades. Poxa vida, o jovem que vai para uma sala de aula com celular, o meu está no silencioso. Tremeu no bolso, tremeu na mochila, fez aquele barulhinho ali, acabou. Você perdeu o aluno, enquanto ele não olhar o que é, ele não consegue voltar a sua concentração para a sala de aula novamente. Então, assim, estejamos atentos a todos esses detalhes não, né? Situações que acontecem e a gente põe aqui para vocês em sala de aula que muitas vezes vocês, assim, não ficam nem sabendo e nem passa pela cabeça de vocês, mas o que atrapalha
esses materiais, utilização de celular, essas confusões em sala de aula, vocês não têm noção. Além do que, tem a questão também dos meninos, que muitas vezes tem o material de alto valor agregado. Hoje em dia os meninos levam muito a garrafinha para a sala de aula e tem a tal da garrafa, aquela garrafa que todo mundo sabe o nome aí. Gente, criança de 10 anos, a garrafa deles cai o dia inteiro. Aí a garrafa de R$300 cai e quebra. Pronto. O lápis que a tia, a Dinda, o Dindo trouxe da Disney, do Mickey, sumiu. Caiu, sumiu, não sei o que. Sabe? Tenha um cantinho bonito para estudar em casa. Questão do ambiente que o Yuri colocou aqui pra gente. Tenha isso em casa. Sala de aula, escola não é lugar de ficar levando essas coisas, porque assim, vai ser transtorno. E ainda assim, mesmo em casa, na hora mesmo de estudar, o bom e velho lápis e a caneta são fundamentais. Melhor que tem. Só eles. Oi, Jane. A gente está chegando no final do podcast e a gente deu várias dicas práticas. Quem teve com o caderninho e anotou, tenho certeza que vai começar na frente nesse ano de 2026. Agora, de uma forma mais lúdica, qual que é o sentimento para a família começar 2026 com o pé direito? Eu vou usar uma palavra que eu queria fechar minha fala exatamente com ela. Concorrência. Quanto mais os pais impingirem nos filhos o sentimento de concorrência, melhor. Mas não é concorrência com o outro para saber a nota do coleguinha, para saber se está indo melhor. Concorrência em sempre ser melhor. Então, os pais colocarem para os filhos. Não que a nota 9 seja excelente mas a 10 é melhor ainda. Não. A concorrência para ser melhor a cada nova aquisição de saber. Então, quando os pais trabalham nesse ambiente, e os adolescentes e as crianças amam disputa, quanto mais os pais puderem elogiar o trabalho feito, independente do resultado, melhor. Mas os pais têm que estar muito atentos a essas pequenas atitudes. Qualquer atitude que o aluno tenha em busca do conhecimento, do saber, os pais devem elogiar. Isso vai trazer os pais mais para perto dos filhos e, com certeza, vai fazer com que os filhos queiram sempre mais elogios, mais proximidade e vão ser melhores. Quem não quer arrancar um elogio do pai e da mãe? Né? Nossa, Deus do céu! Eu falo que a música mais suave é o nome da gente, mas aqueles 5 minutos de fama na frente da mãe, na frente do pai, não precisa de mais nada. Não tem dinheiro que pague. Exatamente. E é isso que a gente vai trazer para a nossa vida adulta, né? Essas lembranças gostosas do tempo passado com os pais da gente. Exatamente. Show de bola. Vitor, sentimento para a gente começar 2026 da forma correta. Manter a maior nota do Colégio Militar do Brasil, maior número de aprovados do Brasil, maior número percentualmente, aprovações em São Paulo, aprovação em Manaus. Depois tem que olhar, olha lá no Instagram, viu, gente? Que é difícil lembrar de tanto aluno aprovado. Para a gente manter esse ritmo como curso, para as famílias entrarem com o pé direito, qual que é a mensagem para o pessoal começar com a gente em 2026? Em termos de sentimento, eu estou super empolgado. Não vejo a hora de encontrar meus meninos de novo, da gente ter aquele ambiente maravilhoso que é proporcionado ali na presença dos meninos. Então, assim, é muita empolgação. A mensagem, gente, vamos com tudo. Vamos com tudo, a gente tem que bater novos recordes. Isso é inegociável também. Então, a gente tem que ir para cima, temos muito trabalho, mas eu acredito muito que no ambiente bacana, legal, contagiante e com uma galera que tem disposição, famílias engajadas, o sucesso é inevitável. Então vamos com tudo, vamos para cima que 2026 está aí, vamos começar esse negócio logo. Muito bom. Pessoal, uma palavra para encerrar, se eu puder dizer, é fé. Fé é a certeza das coisas que não se veem. O futuro eu não enxergo, eu não tenho bola de cristal, até gostaria de ter, senão já estava bilionário, tinha jogado nessa última Mega Sena, mas eu acredito que esse ano, assim como o Vitor falou, assim como a Jane falou, vai ser um ano de evolução. Evolução individual, evolução coletiva e principalmente de novos recordes quebrados.
Então, pessoal, você que está assistindo aí a gente, ainda não está matriculado no nosso curso online, não matriculou ainda no nosso curso presencial, não adquiriu o Militar Flix, corra! As vagas são limitadas e a gente quer vocês aqui com a gente, participando desse caminho, participando dessa evolução e principalmente buscando os objetivos de vocês, que eu sei que é o melhor para cada um dos filhos de vocês. Então, mais uma vez, obrigado por vocês terem ficado até o final. Curtam o nosso vídeo, que ajuda a gente pra caramba. E até o próximo episódio, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, galera. Tchau, Até mais. pessoal.